Hoje eu vou falar para vocês como é ser um atleta e conseguir ganhar dinheiro com a sua profissão. Bom, galera, contextualizar vocês, certo? Para quem não me conhece, eu sou psicólogo, certo? Trabalho com psicologia clínica já fazem 8 anos e eu sou atleta de CrossFit. Então, por que eu me considero atleta de CrossFit? Porque eu participo de competições, não a nível de elite ainda, que é o meu grande objetivo, é chegar na elite, mas eu treino as mesmas horas que um atleta. Então, eu treino entre 2 a 3 horas, em alguns dias até 4 horas eu treino. E como a gente faz essa transição para quem gosta do esporte, ou para quem quer fazer o esporte, ou para quem quer ter uma vida melhor com qualidade de vida. Então, esse vídeo eu vou ensinar para vocês que daqui a pouco estão cansados do trabalho, estão muito esgotados, não conseguem tempo para nada, não conseguem ter tempo para fazer atividade física, nem para ficar com a família, nem nada. Vou trazer para vocês pura experiência pessoal. Hoje eu vou sair um pouco das coisas que são técnicas que eu ensino e que eu estudo e tal, e para trazer para vocês uma experiência de vida e que vai com certeza ajudar vocês de alguma forma. Primeiro contextualizar toda a história para vocês, de como eu decidi ser atleta. Desde que eu vi a primeira vez o CrossFit Games, que é o Campeonato Mundial de CrossFit, eu disse assim, cara, eu quero estar lá. Eu quero em algum momento, de alguma forma, estar lá. Nem que seja assistindo, mas eu quero estar lá como atleta. E é algo extremamente difícil. Isso, a primeira vez que eu vi um CrossFit Games foi em 2018, quando eu comecei o CrossFit. Eu achei aquilo muito legal. Mas naquele momento, em 2018, eu trabalhava no CRAS, que era Centro de Referência em Assistência Social. Dei um Google aí que vocês vão achar. E eu tinha uma clínica onde eu atendia essa clínica e ajudava, auxiliava na administração. Eu comecei a fazer CrossFit porque eu estava muito estressado, muito cansado, muito doente e precisava fazer uma atividade física. Já tinha sido avisado pelo médico há um ano atrás que eu precisava fazer atividade física. E eu entrei e fui fazer CrossFit. Comecei e vi que a disponibilidade da academia era às 20 horas, tinha aula, que era o único horário que eu conseguia no meu dia, porque o meu dia era extremamente cheio e eu sempre andava cansado. E eu comecei a fazer e eu gostei de treinar. Sempre gostei de treinar. Mas eu me dei conta que eu gostava de treinar. E para mim, eu olhava e eu tinha um grande objetivo de poder ter as minhas manhãs livres. Sempre quis ter uma manhã livre. Uma manhã para fazer, para escolher fazer o que eu quisesse da minha vida. Só que eu tava na época no CRAS, eu ganhava um salário legal ali, certo? Eram mais ou menos uns quase 2 salários mínimos da época. E mais tudo que eu ganhava nos meus atendimentos da clínica. E eu pensava, cara, um dia eu quero poder experienciar a vida de um atleta. Um dia eu quero poder competir, talvez é difícil chegar nos CrossFit Games, mas eu quero. Mas eu gostaria de ter isso. Só que isso contrastava com um grande paradigma que eu tinha, que era para te fazer dinheiro, tu precisa trabalhar muito, tu precisa te matar. E era um grande paradigma que começou a me incomodar, porque eu trabalhava muito. Realmente, eram várias horas. Mas tudo bem, primeiro ano, tu vai lá, tu trabalha muito, tu ganhou um pouquinho, dei uma empatadinha. Óbvio que tinha um negócio ali de organização financeira, mas olhando os números de hoje, dava uma empatadinha. Aí o que acontece? É o primeiro ano, aí o segundo ano opa, tem alguma coisa errada aqui. Em 2018 daí eu pensava assim, cara, eu quero treinar mais, quero treinar mais, quero treinar mais. E eu comecei a entender também profissionalmente que eu não queria também trabalhar no CRAS, porque não era o que eu queria fazer era empreender.
era trabalhar com o meu negócio e eu comecei a fazer cálculos. Eu me lembro que fui a São Paulo, eu encontrei alguns mentores e comecei a fazer cálculos de horas e ver que uma hora que eu trabalhava equivalia a 4 horas de trabalho no CRAS em valor financeiro. E eu comecei a olhar assim, tipo, e ver assim, cara, peraí, se os caras, eu demoro às vezes um dia para ganhar o que eu ganho numa hora, tem alguma coisa errada aqui. E eu comecei a arrumar, a entender que, tipo, tudo bem que eu quero treinar, tudo bem que eu quero ter uma vida, mas eu quero sair disso aqui. Então, em fevereiro de 2019, eu pedi demissão do CRAS, saí de lá e comecei a trabalhar no meu negócio, na minha empresa. Trabalhar aquelas... Não era mais 12, porque eu podia entrar às 9, sair meio-dia, entrava às 2, saía às 6, 7, mas era aquele todo dia aquele trabalho. E daí vai de novo. Mais 2 anos. Trabalha muito, né? A coisa empata, não vai pra frente. Tu te mata, trabalhando. Às vezes era final de semana, às vezes era sábado, às vezes era domingo, às vezes era feriado. Tu na volta, estresse, muito estresse. Aí, na época, claro, como eu já ganhei um pouquinho de tempo, treinava às 8 da manhã, já ia de manhã na academia, fazia 1 hora de treino e ia para a empresa. Mas com aquilo, muito trabalho, muito trabalho, muito trabalho. Até que em 2020 eu decidi sair da minha empresa. Tinha alguns sócios, a gente trabalhava junto e começamos a ter muitas divergências absurdas em relação a alinhamentos da empresa. Eu decidi, cara, eu vou trabalhar sozinho. E aí que foi pum, o furo da bala. Foi o grande insight que eu tive. Ainda eu fiquei 1 ano treinando normal como aluno e trabalhando sozinho. Eu voltei e montei meu consultório na minha casa. Eu disse, bom, eu não tô conseguindo, os resultados não estão vindo. Eu vejo que eu remo e a coisa não vai para frente. Eu tô estudando, eu tô querendo, eu já sei o caminho, mas não tô conseguindo evoluir. Foi então que eu vim trabalhar sozinho. No que eu vim trabalhar sozinho, isso foi em 2021, eu fiz em 2, 3 meses o resultado que eu não tinha feito nos últimos meses lá na empresa, onde eu tinha uma outra estrutura. Isso me deu um outro aprendizado, que foi o seguinte. Quando tu trabalha para ti e é tu responsável pelos teus ganhos sem terceiros ou sem investir em algo com outros, a energia é tão forte e o trabalho é tão intenso, ele vem só para ti, que o que tu precisa fazer é administrar. E aí eu saquei, bueno, eu tô ganhando essa grana, eu tô trabalhando sozinho, é o meu caixa, eu só preciso administrar. E eu fiz isso ao longo de 1 ano. Eu fui só administrando. Só administrando. Então o que era esse administrar? Era que eu preciso é ter pacientes. Ponto. Eu vou fazer o que é preciso para trazer pacientes. A gente fez campanha de tráfego, fazia muito vídeo, live, ia se movimentando. E os pacientes vinham vindo. E aí eu pensei, cara, o meu consultório isso naquele processo, trabalhando das 9 ao meio-dia, das 2 às 6, mesmo processo, treinando 1 hora. Foi então que chegou o final de 2020, daí começou 2021, eu treinar 2 horas. Eu fazia a aula em um complemento. Queria aprender uma técnica nova de cross. Ia lá, fazia das 8 às 9 a aula, das 9 às 10 a aula. Aí eu decidi, eu vou sair do treino, eu vou tomar um banho, eu vou ficar de boas e já vou começar a atender à tarde. Atender à tarde até à noite. Foi 1 ano, assim. E administrando recursos. Até que em dezembro eu fui participar de um campeonato. Não fui nada bem no campeonato, foi uma fiasqueira. Eu perdi no X1 para um menino que tinha entrado no CrossFit 1 semana antes. Eu disse, bueno, agora se eu quero ser atleta, se eu quero competir, se eu quero fazer o que fiz, eu me dediquei esse ano a administrar, a querer organizar as coisas, então
vamos botar quente, vamos fazer a coisa acontecer. E aí eu fui buscar o que era ser um atleta. Porque sempre quando a gente quer alguma coisa, um objetivo, a gente precisa olhar as pessoas que fizeram coisas para esses objetivos acontecerem. Então, isso eu uso como uma métrica básica para tudo na minha vida, para todos os objetivos que eu tive e que eu tenho. E até depois, uma hora, eu vou contar para vocês uma história como um palestrante. Tem a ver com exatamente isso, saber o que os palestrantes faziam e fazer, as estratégias. E a primeira coisa foi, vamos aumentar o volume de treino. E eu busquei uma planilha, certo? Porque na minha cabeça, tu fazia uma planilha te fazia atleta porque tu aumentava teu volume. Eu fui e comecei a treinar. Nesse momento eu recebi uma proposta, né? Foi um momento chave da minha carreira e da minha vida, porque foi em dezembro, eu trabalhava no meu consultório, eu tinha decidido expandir para o plano de saúde, porque foi uma estratégia que eu pensei, bueno, eu posso ganhar um pouco menos no plano de saúde, mas eu começo a ter volume, porque eu tinha pacientes que me pagavam bem, mas ainda faltava, ainda dava aquelas lacunas de horário, ainda tinha algumas tardes livres. Então eu preciso preencher essa lacuna, preciso fazer esse dinheiro girar, preciso fazer dinheiro com esse tempo que eu tenho, que é específico para o trabalho. Ótimo. Me inscrevi no plano de saúde, pum, ok. Número 2, saiu um edital para um projeto do governo para atendimentos de psicólogos online, entrei, pum, acertamos. Terceiro, aí recebi uma proposta de emprego para assumir a coordenação de uma casa de acolhimento de menores com salário bom. Pensei, tá, o que eu faço agora? Estou administrando meu consultório, tá, os resultados estão vindo, quero ser atleta e eu tenho essa proposta de emprego. O que eu vou fazer com isso aqui? E aí entra o segundo aprendizado, grande aprendizado. Tu consegue fazer tudo desde que tu saiba derivar as horas para aquilo. Então o que aconteceu? Eu trabalhava pela manhã nessa casa de acolhimento e aí eu decidi, à tarde, das 2 às 4 eu vou treinar. Na verdade era da 1h30 às 3h30. Às 4 eu vou começar a atender. Eu vou atender às 4, às 5, às 6 e às 7. 4 horas. Vezes 5 são 20 horas. Fazendo o cálculo que a minha consulta estava a R$200, façam os cálculos vocês. E esse era o plano base, que foi feito por 6 meses. Só que nesses 6 meses, esse trabalho que eu tive, aí eu treinava das 2 horas, sem problema nenhum. Já participei do meu primeiro campeonato, já fiquei em pódio já no primeiro campeonato. Já comecei a aprender as técnicas complexas que eu não estava conseguindo aprender sendo aluno. Eu já dei uma evoluída, eu comecei a me conhecer mais como atleta, saber o que era bom, o que não era e tudo mais. Comecei o trabalho nutricional, com nutricionista. Então, esse trabalho ele tinha uma grande coisa que ele me dava, que era a questão financeira. Ele me mantinha tranquilo. Eu pagava as contas, eu investia no que tinha que investir e sobrava dinheiro. E ainda ganhava um extra do meu consultório. O meu consultório era quase extra. Por quê? O salário era muito bom, então praticamente me patrocinava. E eu mantive esse plano por 6 meses. E aí o que aconteceu? Foi o grande ponto, que é o terceiro aprendizado. O trabalho me absorvia muito. E ele me atrapalhava em tudo. Ele me atrapalhava. E era assim, ele me atrapalhava no meu trabalho, principalmente de clínica. Nos treinos até que atrapalhava, porque eu passava recebendo ligação toda hora e aí às vezes tinha que parar um ódio, tinha que parar uma coisa para atender, porque estava trabalhando como diretor de uma casa de acolhimento. Então exige um comprometimento, mas isso começou a atrapalhar as funções do consultório. Quando eu me dei conta disso e comecei a ver, cara, em 6 meses, aquilo que eu construí num ano eu tô perdendo, eu tô ganhando uma grana aqui legal, mas não tá valendo a pena
para o consultório, que é uma coisa que vai seguir pro resto da minha vida, eu vou abrir mão disso aqui. Fora, enfim, questões do interno, que era o que absorvia todo o processo de trabalhar nessa casa de acolhimento, que era o estresse que isso me dava, não compensava. E aí vem o quarto aprendizado. O estresse, o dinheiro que tu te paga, muitas vezes, ele não paga o teu estresse e a tua saúde. Por quê? Porque eu queria ser um atleta. Eu queria trabalhar, só que, claro, eu queria fazer o meu negócio, a minha obra, o meu processo, né? Ter meus ganhos. E a gente sabe que no Brasil isso é complicado. Então eu peguei, qual foi a decisão que eu tive? Vou abrir mão desse emprego e vou me dedicar ao meu consultório. Abri mão e comecei. Prática não foi do zero porque a estrutura estava toda pronta. Foi praticamente do zero. Eu tive que resgatar os pacientes que não estavam vindo mais, mandar mensagem para todo mundo, organizar, dividir os pacientes, os que são do plano, os que não são do plano, como é que a gente faz, como é que a gente organiza. E esse processo me deu a noção de que o meu tempo é mais valioso. Então eu joguei os treinamentos da tarde para de manhã, e é a rotina que eu sigo até hoje. E aí vocês me perguntam, Vinícius, olha só, tu trabalhava 12 horas por dia, ok? Aí tu passa a trabalhar na tua empresa. Aí tu começa a trabalhar numa casa de acolhimento. Não, tu começa a trabalhar para ti. Depois casa de acolhimento. E depois tu vai trabalhar, volta a trabalhar para ti mesmo, mas com uma estrutura toda pronta. Qual é o resultado que tu teve todos esses anos? Os melhores resultados que eu já tive na minha vida. Por que eu quero dizer isso para vocês? Porque quando tu quer alguma coisa, quando tu deseja alguma coisa, tu precisa achar os meios para chegar nesse lugar. E qual foi o meio que eu achei para ter essa vida de atleta, poder me dedicar a um hobby que eu gosto muito, mas com uma responsabilidade? É tu fazer o que eu chamo de fazer o tema de casa bem feito. E qual é o tema de casa bem feito? Assim como as horas de treino elas são fechadas e sagradas, as horas de trabalho são fechadas e sagradas. Essa é a primeira coisa. Então, a disciplina de, bom, eu sei que eu vou 2 horas, 3 horas que eu podia estar atendendo, eu vou estar treinando. Agora, as horas que eu vou estar trabalhando, eu vou estar trabalhando. São 8h21 da noite, nesse momento. Então, à tarde, as minhas tardes, ninguém fala comigo, ninguém entra onde eu tô, ninguém me liga, porque nas tardes estou trabalhando, estou atendendo pessoas, e se não estou atendendo, estou gravando conteúdo. Se não estou gravando conteúdo, estou em reunião. Esse processo eu comecei a fazer ele em 2023, metade de 2023. Estamos em metade de 2020, não, metade de 2022, estamos na metade de 2024. São exatamente 2 anos fazendo a mesma coisa todos os dias, sem falhar, sem pegar o celular, sem deitar de tarde, sem nada. Apenas fazendo isso. E o que acontece? Quando tu começa a trabalhar e tu começa a criar as bases daquilo que tu quer, as coisas começam a andar naturalmente. Então, os sonhos que eram 20 pacientes, 15 pacientes, tantos pacientes pagantes, tantos pacientes do plano, eles começam a acontecer, eles começam a andar. E é isso que tu precisa para te ter teu tempo livre, teu tempo para fazer o que tu quer, teu tempo para te dedicar ao esporte. Tu precisa saber fazer bem o teu dever de casa. O meu dever de casa, ele exige criar e trabalhar com fontes de renda. Então, existe um consultório clínico com pacientes que eu trabalho, com o valor que é necessário para que as coisas aconteçam, para que eu possa prosperar financeiramente.
e não só pagar os meus custos de vida, mas assim prosperar financeiramente. Então, no meu consultório eu tenho metas, eu tenho um controle total dos meus negócios, do que está subindo, do que está baixando. Quando baixa, a gente já começa a trabalhar para subir. Então, quem assistiu ou assiste a minha série sobre como gerir um consultório é sobre isso. Tem um vídeo até que eu falo sobre uma estratégia que eu usei que meus pacientes pararam de faltar e todos vêm na terapia. Então, o tema de casa bem feito. Segundo é fazer negócio próspero, certo? Criar o teu negócio próspero. Hoje eu considero meu negócio próspero. Talvez dentro dos meus padrões do que eu tinha e do que eu criei no passado é muito mais próspero do que antes. Muito mais. Isso por quê? E aí, na minha visão, o que é um negócio próspero? É um negócio onde tu tem uma entrada muito maior do que a tua saída. Então, a tua entrada precisa ser, no mínimo, 50% a mais a tua saída. Então, se tu ganha 5 mil reais e a tua saída é de 2.500, ou seja, pensa nas tuas despesas com a empresa ou as tuas despesas pessoais. Não vamos falar que o negócio é NPJ, CPF, não vamos entrar nisso, que isso aí é outro papo. Mas tu pensa assim, ó, que tu tem um negócio que tu ganha 5 mil por mês, uma média. Tu tem um gasto de 2.500, tu já tem 50% a mais. Essa é a primeira coisa. Então não pode empatar ou tu não pode terminar menos. A segunda coisa é, ele é próspero e ele precisa estar crescendo. Nem que seja 0,5% ou 1% ao mês. Ele precisa estar crescendo. Então, meu objetivo sempre é mais um paciente. Agora a gente criou o projeto do Detox Digital. Já tá na descrição, vocês querem o curso 9 passos para diminuir aí as redes sociais, é um programa que nós temos. Ano passado eu criei 2 programas ao vivo, certo? 2 treinamentos ao vivo. Então é um extra, ou seja, existe o consultório e existe mais uma renda. Então cria uma renda principal, faz essa renda funcionar e cria uma outra renda. E depois, sempre um tijolinho, 1%. 1% no mês que tu cresça, te dá 12% de crescimento no ano. Mas vamos dizer que, cara, de um mês para o outro, dependendo se a tua estrutura está pronta, tu consegue fazer até 25, 50% a mais. Então, o teu negócio, tu tem que estar ganhando 50% a mais e crescendo sempre. Crescendo sempre. O que acontece? O que eu faço quando o meu negócio não está crescendo? Tipo, eu tinha um X para bater, não bati, tá menos. Eu vou e reviso tudo que está acontecendo no meu negócio. E às vezes é uma coisa boba. Boba que faz com que o teu negócio caia. Como, por exemplo, eu tive um mês que os meus pacientes que caiu. Deu uma caída, uma quedinha, assim. E aí eu fui ver o que está acontecendo. Eu notei que todos os pacientes tinham faltado. Todos não, mas alguns tinham faltado. Eu criei um processo de mandar mensagem para eles toda segunda-feira às 8 horas da manhã. Todos me respondem, os que não vão vir já me avisam, a gente já remarca. Então a gente não perde a consulta. A pessoa não vinha mais. A gente mandava uma mensagem, a pessoa, desculpa, tal coisa, tal coisa. Segunda coisa, a gente começou a cobrar as consultas das pessoas que faltavam. Isso fez com que o meu consultório crescesse mais de 50% do mês para o outro. Sim, ó, foi absurdo. Então, todo esse processo, ou seja, tendo um negócio próspero, tendo um negócio que cresça, a tua retaguarda, que é o que tu quer fazer, é o tempo com os filhos, é o tempo para estudar, é o tempo para te fazer o que tu quer, para tu ter os hobbies, para te dedicar, tu já vai estar tranquilo fazendo isso. Eu comecei a ter um desafio a partir eu troquei de planilha em 2023, final de 2022 foi para a planilha do Éder Costa, que é um treinador de CrossFit, agora classificou um cara para o Mundial. Na planilha tem que treinar 2 vezes por dia. A minha retaguarda estava tão forte
que eu consigo treinar de manhã e consigo treinar de noite. Por quê? Porque eu tenho um limite, até às 7 eu trabalho, depois das 7 eu vou para treinar. E sem aquele peso de tipo, tô fazendo alguma coisa errada. Não, não tô fazendo. Calma, né? Relaxa, vamos lá, vamos correr, vamos remar, vamos fazer bike. Porque vai dar. A retaguarda tá lá. Hoje atendi um monte de paciente. Agora vamos lá, vamos treinar. Amanhã tem mais paciente para atender. O meu curso já está pronto. Só precisa gravar um vídeo lá, X. Então, consegui fazer isso porque a retaguarda está pronta. Tá, e como é que eu monto as minhas rotinas de treino? Minhas rotinas de treino, elas são sempre no mesmo horário. Não tem erro. Tu quer botar um hábito, bota sempre no mesmo horário. Rotinas de treino à noite. Eu tenho uma rotina de treino à noite também, então é de manhã e de noite. E o horário do trabalho, ponto, certo? É bem simples, tá? Eu monto a minha rotina conforme isso, conforme o trabalho e o treino. Então, não tem dia que eu falte no treino e não tem dia que eu falte no trabalho. Ponto, a não ser que eu esteja doente, certo? Então, Vinícius, mas um dia que tu tá muito cansado do trabalho, como é que tu faz para treinar? Hoje em dia eu vou treinar igual, porque eu conheço meus limites. Conheço quando eu estou cansado e quando não estou. Outro ponto positivo, fases. Aprenda a trabalhar em fases. Por exemplo, agora eu estou numa fase que por 2 semanas eu não vou precisar treinar de noite. Por quê? Existe uma fase de deload. Há 3 semanas atrás eu estava treinando 2 vezes no dia na pauleira, fazendo 4 WOD por dia. Então, de manhã eu treinava, tarde eu trabalhava, de noite treinava. Moído. É a fase de choque, que o teu corpo, tu leva o teu corpo no limite para depois tu ter um descanso que é necessário. Então essa semana é de load. Eu vou na academia, fico 1h30 só. Vou, me alongo, faço um estímulozinho básico e deu. E à tarde, toro o trabalho. Então até quase 9 da noite gravando vídeo, atendendo o paciente na loucura. E sábado também, Sábado tem um monte de coisa para fazer. Na loucura. Então, no tempo que eu tô em descanso do treino, eu estou na pauleira do trabalho. Como a máquina anda, quando eu estou na pauleira do treino, como foi há 3 semanas atrás, o trabalho só está andando. Estou com conteúdo para um mês, as coisas já estão ficando prontas, então toda a pauleira daqui foi transferida para lá. E é assim que eu faço. E, cara, sempre, vida de atleta é assim. Quem quer ser atleta, seja de jiu-jitsu, quer melhorar o corpo, se quer melhorar o teu corpo, emagrecer, ficar shapeado, ficar bonito, tem que virar um atleta. Ponto. Não tem como não, certo? Então, assim, atleta, eu digo para vocês, treinar como? Se dedicar como? Certo? Não digo que, vai subir no palco. Não, não vai subir no palco. Não vai pra competição de CrossFit. Se não quiser, claro. Se quiser, vai que eu te apoio. Mas, mesmas horas para comer, mesmas horas para treinar, mesmas horas para descansar, organização, tudo isso é o que vai te levar para outro nível. E tu tendo um bom treino, tu tendo bons hobbies, tu tendo um bom descanso, o teu trabalho, cara, tu vai fazer com o pé nas costas, certo? Então, qual é a minha dica final para vocês? Invistam nos seus sonhos, invistam nas coisas que vocês querem. Crie o ambiente para vocês terem o que vocês querem. 6 anos atrás, meu ambiente era completamente o oposto do que eu queria. Hoje, meu ambiente é como eu quero. Em quesito financeiro, de produtividade e de vida. Querem aprender mais sobre isso? Vocês podem vir consultar comigo para ajudar vocês ou fazer o detox digital. Beijo no coração de vocês, até a próxima!